Fala, galera, bem-vindo a mais um podcast aqui do GAN. Hoje, muito especial, celebrando o Dia Internacional das Mulheres, com essas mulheres maravilhosas aqui, para a gente conversar um pouquinho, alguns minutos, sobre alguns assuntos relevantes para a nossa sociedade, para nós como mulheres, para nós como igreja. Eu acho que esse período vai ser muito legal, espero que você goste. Já compartilha aí com o pessoal esse podcast. Se você gostou, dá um like aí, faz o que você quiser, comenta aí, fala o que você achou. E é isso aí. Mas, para nós começarmos com esse painel aqui de mulheres lindas, queria passar por todas vocês. Eu queria que vocês falassem seu nome, o que vocês fazem. E eu acho que já pode falar. Fala a sua personagem favorita na Bíblia, sua personagem. E por quê? Não, pode ir, eu fico por último. Tá. Eu sou a Joyce, eu sou a esposa do pastor Lucas Jeremias, faço psicologia. No GAN eu trabalho com meninas, né? Tenho um ministério voltado. Hello, Doras! E para mim é muito difícil, eu acho, falar de uma mulher na Bíblia que se destaca, eu acho que todas, mas eu gosto muito de pensar em Maria, porque eu acho que foi assim sobrenatural, sim, que ela deu para Deus, e ela foi mãe do próprio Jesus, então para mim isso é fantástico. Top, top, top. Olá, pessoal. Eu estava perdida nas câmeras. Não está acostumada com tantas câmeras ainda, tá? Não mesmo. Prazer, meu nome é Thaís. Tenho 23 anos, eu trabalho com seguros, sou corretora de seguros, e uma personagem da Bíblia que particularmente eu mais me identifico é Esther. A atitude que ela teve de coragem, de ousadia, me impulsiona e me identifico bastante. Então, Esther, com certeza. Não, você não falou o que você faz na igreja. Ah, perdão. Gente, perdão. Quis fazer o merchan. É que o pessoal não sabe, mas tá muito cedo. Não, manhãzinha. Não sei que hora você tá assistindo esse podcast, mas assim... Acontece. Tá bem cedo pra gente. Tá ali, a minha voz. Mas, atualmente, faço parte da liderança do G8, da liderança dos jovens aqui do GAN, e também estou liderando o Ministério de Intercessão, para a glória de Deus, e é isso. Mulher do coque, se você precisar de oração, chama aí Thaís Reck. Vamos. Oi, gente. Eu sou a Rafa, eu tenho 16 anos, faço parte aqui da liderança do G8, do Nova Geração. Eu sou estudante, trabalho, e a minha personagem favorita na Bíblia é Ruth. Eu amo muito a vida dela, tipo assim, a gente é amiga próxima. Best friend forever! Sim. Sim, mas eu amo muito a vida de Ruth, porque toda vez que eu leio, né, sobre a vida dela, eu vejo como ela era uma mulher intencional, sabe, decidida, e isso me inspira muito. Top. Oi, gente. Nome das câmeras. Meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Ana Júlia, sou estudante de Direito. Advogada. Graças a Deus, Advogata. no último ano ainda por cima. Todas nós somos líderes no Ministério GAN, né? No G8, a liderança geral. Mas, mais especificamente, eu sou a líder do STK, que é o Ministério de Evangelismo do GAN. Personagem. É a personagem, esqueci. Eu ia falar Ruth também, mas por uma razão diferente da Rafa. Eu acho que a postura que ela teve em meio às mudanças da vida, né, que ela estava tendo, tipo, as dores, e de você conseguir manter quem você é, né, ser íntegro a você e as pessoas ao seu redor, eu acho que é muito honrável. E acho que ela foi uma pessoa que demonstrou muita resiliência, né? Então, é por isso que eu gosto dela. Muito bom. Top demais. E eu sou Fernanda. Também sou parte aqui, gente. G8 não é nada com G12, tá? Essas coisas não. É só alguém que chama o nosso grupo, porque, coincidentemente, nós temos 8 pessoas. Na verdade, tem um pouquinho mais agora, né? É que os outros são pastores. Que os outros são pastores, mas são 8 pessoas na nossa liderança, então a gente chama de G8. Mas é só a nossa liderança de jovens e adolescentes aqui da igreja. Mas eu também descuido. Descuido não, eu cuido! Eu prometo! Eu prometo que eu cuido, tá bom? Eu cuido do Ministério de Louvor aqui da Igreja do GAN. E da Igreja do GAN, gente. Ai, Gabi! Aqui no Ministério do GAN, na Igreja Nazarena Nova Europa. É isso. E
e também cuido do Ministério de Jovens Adultos, né? Porque E também é vice-presidente, né? e também exato, vice-presidente de Jataní Distrital, Campinas. E também é Pastora. pastora. Pastora, E também fala inglês, morou na Austrália. Tipo, começa a fazer propaganda. Pra quem quiser. E eu trabalho aqui na igreja e trabalho também com traduções. Se você precisar de traduções, me liga. Ela trabalha com as 5 linguagens do amor cinco- também. Ai, meu Deus. E a minha personagem favorita, assim, se eu fosse ter que escolher uma, eu iria falar Ruth. Mas como elas já falaram, e elas já falaram por todos os motivos que eu também gosto de Ruth, porque quando Boaz olhou pra ela e falou assim, eu vi, a cidade inteira comenta que não há mulher que nem você. Eu falei, Ruth é demais. Ruth é demais. Então eu vou falar outra. Só que agora eu tô com 3 na minha cabeça. Qual que eu falo? Eu não sei. Calma aí. Fala a Nossa. segunda. Nossa, calma aí. Tipo, a segunda que tá na cabeça. Eu gosto muito de Débora, porque ela era uma mulher muito, né? Você falou que ela ia falar Débora, mas aí eu falei Débora, eu também gosto muito de Débora, porque ela foi uma mulher muito sábia, que se permitiu ser usada por Deus num tempo muito difícil para uma mulher ser usada como juíza, mas ela foi colocada ali por Deus e prosperou em tudo que ela fez. Gosto muito de Rebeca. Vamos falar várias aqui agora. Pode Mas falar, tudo bem, pode não. falar. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar falando só das mulheres da Bíblia. E eu acho incrível que a gente pode encontrar mulheres que fizeram parte... eu vou falar a palavra errada. Como é que fala? Tipo assim, muito importante, papel muito importante. Relevantes? Vital, revital. Relevante. Relevante. Papéis muito fundamentais, isso, essa palavra. relevante. Fundamentais. Papéis muito fundamentais na história, literalmente, da humanidade. E a história de Jesus, a gente vê mulheres até improváveis, como a gente encontra Raabe, né, que era uma prostituta, que também gosto muito da história dela. Mas que Deus usou, foi de encontro com essas mulheres e elas compreenderam, né, o Deus verdadeiro, quem Deus é, e se deixaram ser usadas por Ele, né? E fizeram parte de uma história tão linda que a gente continua conversando sobre elas até o dia de hoje. E agora nós somos parte disso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas falando, então, trazendo um pouco mais para a nossa realidade de hoje em dia. Hoje a gente tem um assunto que a gente sempre conversa muito, que é papo em tudo que a gente vê, na televisão, no Instagram, em tudo quanto é lugar, falando sobre o feminismo. E esse é um assunto um pouco polêmico, né, assim, para a gente conversar, porque existem muitas opiniões variadas sobre esse assunto dentro da igreja, fora da igreja. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre o feminismo que nós temos visto hoje, né? Porque nós sabemos que o feminismo, desde a época que surgiu o movimento feminista, hoje já é uma outra situação. Mas o que vocês acham sobre o movimento, né, feminista? E se vocês acham e consideram que ele tem distorcido o papel da mulher na família? Quem quer começar? Difícil. A Joyce quer começar. Que ruim uns tambores. Não, mas é muito importante, eu acredito, falar disso, né? Eu não estudo feminismo, nunca parei para estudar, entender todo o contexto histórico. Tem uma deputada Ana... Não é Ana Campagno. Gente, isso. Ela é muito boa, ela é a primeira... quiser ligar com a gente no nosso podcast, estamos abertos a participações especiais. É a primeira brasileira que escreveu um livro falando sobre o feminismo. E é muito interessante, ela tem podcast também sobre esse assunto, porque ela fala que algumas pessoas usam o argumento de que o feminismo, quando começou, no seu início, ele tinha um propósito para empoderar as mulheres em uma visão boa, ok, mas tem se distorcido. E ela fala, não, gente, desde do começo, desde o princípio, o feminismo já foi distorcido. Então, eu vejo, na minha visão, pelo pouco que eu sei e tenho conhecimento de que não faz sentido com aquilo que a gente crê na palavra de Deus, sabe? Ele distorce a imagem, sim, da mulher e, principalmente, eu acho, a do homem. Porque
Eu Meio vejo... que consequência, né? Se você altera um, você vai acabar alterando o papel do outro. Sim. E o que as pessoas usam dentro, muito na igreja, de tipo, pegar aquele versículo e falar, o papel da mulher é ser submissa ao homem, só que esquece de ler o versículo e a passagem completa. Eu até sabe? separei pra gente ler daqui a pouco sobre isso. Que, tipo assim, o papel do homem é muito mais pesado e muito mais difícil do que o da mulher, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja. E, tipo assim, pra mim, o papel do homem é muito mais difícil, porque ele tem que me amar, tipo, o Gerê tem que me amar como Jesus me ama, sabe? A missão dele é muito mais difícil, Ouvindo, porque né, Gerê? pra mim, Real. ser submissa a Jesus é muito fácil, porque Jesus é perfeito, sabe? Então, a partir do momento que o homem ama a mulher, assim como Cristo ama a igreja, nossa, é super fácil ser submissa, sabe? Sim, sim. Boa. Eu acho que também essa pergunta, antes da gente continuar nela, falar sobre a questão da distorção que há no papel da mulher na família, do papel da mulher em si como pessoa, né, como mulher, a gente precisa falar um pouco sobre qual que é o papel da mulher, qual foi o propósito que Deus criou a mulher. E a gente encontra isso lá em Gênesis, né, quando houve a criação do mundo e criou o homem. E Deus cria a mulher depois de um tempo, né, ele criou o homem estava lá trabalhando, e ele criou a mulher para ser uma auxiliadora. E hoje a gente quer muito... o que eu vejo é que o movimento feminista tem trazido isso muito para a igreja, da questão da igualdade, sendo que Deus não chamou a gente para ser igual, certo? Deus chamou a gente para ser importantes tanto um quanto o outro, mas para ter papéis diferentes. Ter papéis diferentes não significa que você é menos importante do que o outro. Porque é assim que o corpo trabalha, e a gente fala sobre isso também, a gente vê isso em Coríntios sobre a igreja, né? Boa. O corpo trabalha diferentes, a mão trabalha de uma maneira, o pé trabalha de outra maneira, mas todas são importantes para o que o corpo funcione. Então, eu acho que talvez seja essa distorção que tem acontecido, e infelizmente isso tenha entrado dentro da igreja, sobre a questão da mulher querer se ver exatamente no mesmo papel do homem nas famílias, e a gente tem visto bastante famílias que têm estado desestruturadas, né, por causa disso, pelo fato de uma confusão dos papéis, e cada um também não honrando o papel que Deus colocou cada um para servir. Mas, eu não sei o que vocês acham, tem um comentário sobre isso? Na verdade, o meu comentário, eu vou voltar um pouco... É que eu não queria interromper, né? Não, pode falar. Desculpa. Mas é que eu vou voltar um pouco do... Mas é para voltar mesmo, é que eu introduzi essa pergunta só para a gente ter um... Entendi. Mas eu acho que, assim, quando você para pensar o feminismo na essência, primeiro que eu acho que ele surgiu de uma... Entendam quando eu digo necessidade, né? Mas, tipo, não uma necessidade, assim, da mulher se sentir ouvida, né? Então, tipo, ele parte de uma premissa dessa. Uma premissa de liberdade da mulher, de empoderamento, de ser ouvida e coisas do tipo. Então, eu acho que, assim, o movimento em si... Acho que uma coisa que a gente... Agora, falando, assim, realmente como cristãos, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a gente não é definido por ideologia nenhuma, né? Sim. A gente é definido pelo que Cristo e a Bíblia fala, ponto. Então, eu acho que, assim, a premissa sai de uma premissa boa, que sai de uma premissa, tipo, de a mulher ter valor. A Bíblia nos ensina isso a todo momento, né? Tipo, a mulher tem valor. E, infelizmente, isso foi uma coisa que, na história, foi muito suprimido, né? Muitas vezes, realmente, historicamente, a gente foi tratada como pessoas sem valores, como pessoas sem qualquer papel. A gente está falando, né, tipo, de... épocas em que a mulher realmente não tinha qualquer papel ou direito a ter qualquer papel. Mas eu acho que quando a gente... Então, a premissa, eu acho ainda que ela ainda tem uma dignidade por trás, né? Mas eu acho que o que as pessoas elas não entendem, e que por isso que elas acabam trazendo o feminismo para dentro da igreja de uma forma muito assídua, é exatamente esse ponto, né? De que, tipo, o nosso valor... essa questão da liberdade, a gente é livre para quê? Livre para Cristo. E eu acho que é aí que diferencia, e eu acho que é aí que muita gente fala, não, mas o feminismo cabe dentro do cristianismo, dentro da Bíblia. E eu acho que, assim, não de uma forma completa. Porque vai ter um momento que vai conflitar. Porque
a nossa liberdade está em Cristo. Não é a liberdade da mulher, é a liberdade de Cristo. E a liberdade de Cristo é o quê? É você escolher ser escravo dele. Por quê? Por amor, igual a Joyce falou. É você escolher se submeter. Por quê? Porque você ama, porque você sabe quem ele é e você sabe que ele está acima de tudo e qualquer coisa. O amor dele está acima de tudo e qualquer coisa. Então, por isso que eu acho que assim, que tem esse conflito muito grande, porque a premissa parte de uma coisa assim, que a gente também acredita, sabe? E quando a gente fala, muita gente fala, quando você é contra o feminismo, você é contra, tipo, os valores que ele prega, tipo, de liberdade, de valor da mulher. Não é isso. Mas é que o que eu acredito, querendo ou não, conflita. E eu não vou escolher uma ideologia. Hoje as pessoas elas acham que existe essa necessidade, né, de você escolher uma ideologia para ser sua. E não tem. Nossa ideologia é a Bíblia e ponto. Tipo, que a gente segue é a Bíblia e ponto. Tipo, não quer? Amém. Sai da igreja, sai do cristianismo, vai achar outra coisa, sabe? Então acho que assim, em qualquer assunto que envolva ideologias, eu acho que sempre vai ter um momento que ela vai conflitar com o que você acredita, porque a nossa ideologia não é desse mundo. Exato. E às vezes a gente quer pegar uma ideologia desse mundo e adequar a Bíblia, sendo que a nossa ideologia não é desse mundo, ela nunca vai se adequar. E esse mundo é um mundo caído. Então, assim, vão ter problemas, vão ter opressões, vão ter coisas, amém. Vai ter, mas então vão continuar firmes seguindo a palavra de Jesus e da Bíblia e ponto. Amém. E ela já respondeu a outra pergunta, que era sobre o feminismo desculpa. ser antibíblico. Não, você já falou tudo. Desculpa, por quê? Mas uma coisa até do devocional que a gente está fazendo, né, do livro do Louco Amor. Tem uma parte que ele fala, tipo assim, a gente sempre vai com questionamento para Deus, por que isso está acontecendo, por que desse jeito? Sendo que, tipo assim, Deus tem todo o direito de perguntar pra gente por que o mundo tá tão desigual? Por que, tipo assim, o homem não tá sabendo o papel do homem e a mulher não tá sabendo o papel da mulher? Tipo assim, eu deixei vocês como administradores do mundo e vocês estão fazendo um caos, né? Então, nessa questão de, tipo, foi a gente que começou errado a administrar as coisas, então. Eu concordo muito com o que a Ju falou, porque eu acho que tipo o feminismo traz como solução para esses problemas que a gente enfrenta, que tipo, por exemplo, cabe à mulher definir, né, o que é melhor para ela ou não. E a gente sabe, tipo, olhando para a Bíblia, que não é assim que Deus vê a gente, né? E aí às vezes a gente quer impor algo que tipo assim, não cabe a nós, né? A gente precisa entender que Deus é Deus e tipo, ele sabe o que é melhor para cada um e o que cada um deve fazer. Eu acho que entrou também um pouco no que você falou agora do livro. E nesse sentido eu vou até defender, porque já imagino, né, as pessoas ouvindo machistas. Não, mas assim, e isso eu vou até estender, né, porque assim, não é tipo, Deus sabe o que é melhor para a mulher, o lugar da mulher é sentado, ou qualquer coisa do tipo. Deus sabe o que é melhor realmente para qualquer um, seja homem, seja mulher. Tipo, Deus criou as formas. Deus criou as coisas de uma forma completamente perfeita e que se encaixa. Deus criou lá no início de tudo Adão e Eva, um ligado ao outro, um junto do outro. Você vai ser a auxiliadora, você vai ser a pessoa que vai auxiliar. Mas é o segundo papel. Não é o papel que completa. Você vai ser a pessoa que vai falar e o homem vai falar, sim, senhor. Brincadeira. Essa questão de auxiliadora, você falou de seu segundo papel, de que, tipo assim, é um segundo plano, mas na verdade, sem o auxiliadora, Adão provavelmente não iria conseguir fazer tudo o que ele precisava fazer. Então, literalmente, um completando o outro para que os dois consigam avançar. Né? Então, assim, é uma coisa que às vezes. Por isso que eu acho que. É claro que qualquer coisa que diz respeito à Bíblia, ao cristianismo, qualquer coisa do tipo, no mundo de hoje, vai ser criticado e vai ser rebatido. Sim. E isso a gente. Por isso que eu falo, você tem que continuar com o que você acredita. E, tipo, isso vai refletir em todo o resto. Mas assim, às vezes as pessoas elas criticam justamente isso, que tipo, que é a Bíblia a opressora com o papel específico da mulher. Não, muito pelo contrário. A renúncia é para todos. É para homem ou é para mulher, porque todo mundo serve a uma pessoa, Jesus Cristo, ponto, acabou. Então, assim, a renúncia é para todos. Então, quando as pessoas falam dessa desigualdade que existe biblicamente falando, é muito um olhar sem ser realmente... E é claro que quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. E quem não vai discernir, não vai entender. Mas realmente muito... Quando as pessoas falam disso, é realmente muito um olhar de quem não olha pelo Espírito, de quem não compreende o papel total, né, do negócio. É muito louco. Eu fico pensando, quem
comeu primeiro do fruto lá no Jardim do Éden foi Eva, uma mulher. E quando Jesus vem para o mundo, ele vem de uma mulher. E eu falo, cara, Deus, ele renovou a aliança com a mulher ali, sabe? De tipo assim... Isso já era promessa, né? Lá Exato. desde que ele falou, eu Nossa, amaldiçoo a Isa terra. Agora, uau! Ela dá ué. Não, é muito interessante isso que a Joyce falou, porque é o óbvio, só que talvez a gente não para dar importância e pensar e analisar o quão de fato isso importa. E você Sabe? está falando que lá em Gênesis há a promessa de Deus para a restauração do homem. Em Gênesis ele já promete Jesus, né? Que ele falando que a consequência do pecado será que a serpente irá morrer ao carcanhar. Tá escrito exatamente assim na minha versão. No calcanhar da mulher, né? Mas da mulher irá nascer a semente que irá pisar na cabeça da serpente, né? E isso realmente é a renovação da promessa de Deus com a mulher, né? Top demais. Uau. Quando eu penso em feminismo, eu penso no povo gritando para crucificar Jesus e libertar Barrabás. E quando eu penso no machismo, eu penso nas pessoas pegando a pedra para atirar naquela mulher que foi pegando o Tego, sabe? Então, para mim, as duas coisas são muito extremas. O machismo, ele fere diretamente a mulher e a sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal que é machista mesmo. Mas a gente tem que mudar esse cenário. Só que a gente não vai mudar gritando crucifica Barrabás, sabe? Ou crucifica Jesus, e liberta Barrabás. Porque não é assim. Muito bom. Nossa. Tipo, disso, uma coisa que eu vejo hoje, assim, uma visão particular minha, né? Que eu vejo que hoje a questão do feminismo virou muito porque falam, toda vez vai voltar nesse ponto, mas então por que o homem pode? Só que eu vejo assim, que realmente virou muito uma questão de, tipo, as mulheres querendo serem igualmente corruptas como os homens são, sabe? Quando, na verdade, tipo, tinha que ter... beleza, os homens, então, estão errados, então vamos ter uma restauração do outro lado. Fica a dica aí, homens. O próximo podcast, vocês podem vir aqui se defender. Mas é porque realmente eu vejo, porque igual eu falei, se você for olhar historicamente, realmente tiveram erros, tiveram as opressões, teve a desvalorização da mulher, e a gente vê reflexos disso até hoje, querendo ou não. E existe hoje, até hoje, muita desvalorização em muitos aspectos. Mas, assim, a briga virou pelo ser tão ruim quanto, ao invés de então, vamos ser melhor do que isso e, tipo... bem, né, que para os homens melhorar, eles têm que melhorar, né? Isso não é um papel nosso. Mas eu tô falando do nosso papel como mulher. O nosso papel não pode ser o de, então, vamos lutar para ser tão ruim quanto. O nosso papel tem que ser, não, então eu vou permanecer sendo melhor ainda do que eu acho que eles são. Porque hoje eu vejo muito isso. Acaba se tornando mais opressor igual. Não, é porque declara o outro ser, entendeu? É porque hoje eu vejo muito isso, tipo... Essa luta de falar, mas por que o homem pode fazer tal coisa? Mas então, se você acha ruim o que o homem faz tal coisa, por que você quer fazer igual? Tipo, eu não quero fazer igual. Tem muita coisa que eu acho que é muito injusta, errada e zoado no mundo. O que eu faço? Eu não faço igual, eu sou diferente. Eu luto por ideais diferentes. E hoje eu vejo muito isso, né? Tipo, as mulheres querendo conquistar o direito de ser tão ruim quanto o que elas criticam. E pra mim não faz sentido isso. Eu vejo que o problema é quando a gente luta com as armas erradas, né? Porque, na verdade, eu acredito que Jesus ele nos oferece as armas certas pra gente batalhar e guerrear, né, as nossas lutas e tudo mais. E eu acho que, conclusivamente, isso diz muito. Quando a gente luta com as armas erradas é quando a gente perde a batalha. Porque aí a gente vai acabar errando em cima do erro do outro. Mas quando a gente luta com as nossas armas, que, tipo assim, são de paz, são de justiça, né? Como representa o reino, de fato, e não o oposto do que representa o reino, aí que a gente obtém vitória. Então, só isso. Legal. Nós temos aqui na mesa pessoas em situações diferentes nas suas vidas. Status diferentes. Status diferentes na sua vida, de novo, nas suas vidas. Mas nós temos aqui a Joyce, que é casada, com o pastor Jeremias. Nós temos a Ana Júlia, que está namorando o pastor Jonathan. Glória a Deus. E nós temos 3 meninas aqui que estão solteiras. A Rafa não pode namorar. A Rafa, ela ela não vai responder agora, não brincando, ela vai responder sim. Então ela está nesse posto por obrigação, por imposição. Brincadeira, gente, não é opressão assim.
Mas vamos perguntar aqui pra vocês, assim, qual que é... Eu vou começar pela Thaís, que é solteira, depois passar pra você, depois passar pra você. Porque eu acho que... Né, que são os níveis que vão progredindo na nossa vida sentimental. Solteira, Amém, namorando e casada. amém. É o ciclo, né, Legal, gente? Amém, glória a Deus. Bom. Mas, assim, pra você, Thaís, hoje que você é solteira, como que você vê o papel da mulher dentro de um relacionamento? Você que hoje tá vendo de fora a situação, porque você tá vivendo, vamos dizer assim, um ideal, né? Não, que só pensa sobre. Amém. Eu nunca, né, me relacionei em sentido um relacionamento sério de namoro e tudo mais. Então eu não tenho tanta experiência, mas De fazer isso acontecer. Mas é interessante porque durante a minha adolescência e juventude, ainda não sou muito adulta, estou na minha juventude, mas eu tive muitas experiências, né, terceirizadas, se assim eu posso dizer, tipo, de pessoas ao meu redor, em que eu me vi dando conselhos, sabe? Mesmo nunca tendo vivido um relacionamento. Porque, às vezes, a gente enxerga... Treinador não joga, né, rapaz? É a nossa... Mas, assim, a gente suando vê... nervoso aqui. A gente vê... Não, e eu falo isso, mas, assim, eu considero que tenham sido os conselhos bons, porque, assim, a gente vê relacionamentos de fora e, às vezes, a gente vê coisas que a pessoa dentro de um relacionamento não está vendo, sabe? E se a pessoa está dando a liberdade da gente falar, opinar, aconselhar, eu acho válido a gente poder fazer isso de uma certa forma para abrir os olhos. E, assim como já fizeram comigo em algumas, né, situações. Mas, assim, o papel da mulher num relacionamento... Cara, eu não sei, eu sou suspeita pra falar, mas eu tenho a Joyce muito como exemplo. Tipo, porque ela é uma mulher... Foi de agora mesmo, foi um pensamento de agora. Porque, assim, a Joyce, eu considero ela uma mulher muito mansa e sábia, sabe? E, tipo assim, há um equilíbrio, né, num relacionamento. Há essa questão, né, de... Justamente do que a gente está falando, o homem tem o papel do homem e a mulher tem o papel de mulher. E particularmente, né, não estou dentro da sua casa sempre vendo você e o pastor Gerê, mas você é uma referência num relacionamento, pelo menos público, sabe? De ser uma mulher mansa, de ser uma mulher sábia, que se posiciona, que sabe falar, que às vezes se cala, né, para falar na hora certa. Então, tipo assim, eu creio que um relacionamento se constrói com uma mulher sábia também, sabe? Que sabe a hora de falar, a hora de calar. E não porque ela não tem voz, mas porque ela sabe o momento certo, sabe? Ela identifica que... Porque ela é amazing. É be amazing. Façam um curso VIP de mulheres da nossa igreja, muito importante. Mas é isso. Basicamente, eu acredito que a mulher precisa ser muito sábia. E eu espero, em nome de Jesus, ser muito sábia no relacionamento. Então, a gente tá vivendo no ideal ainda, entendeu? A gente não tá ainda... Você tem alguma coisa pra complementar sobre isso? Não? Muito novinha. Eu ensino a minha Barbie isso tudo. Tô brincando, Rafinha. Capaz de começar a namorar antes que nós, Thaís. Eu não aceito, né? Vamos lá. Não vamos pensar nesse assunto. É verdade esse bilhete. Mas o Senna, Júlia, eu quero que você complemente, assim, a questão do papel, que você vê o papel da mulher no relacionamento, mas também, você que já está namorando, qual tem sido ou qual você acha que é o maior desafio para a mulher hoje em dia? Viver num relacionamento cristão. A carinha dela. Que pressão. Que pressão, porque o público não sabe, mas o Jonathan tá ali do lado. Então, ela falou assim, porque a Joyce é mansa. Quase que eu perguntei, Gerê, confirma? Mas, amém, né? Eu vou ficar olhando pra carinha dele aqui, ó. Qual que era a pergunta mesmo? O que você, pra você também, o papel da mulher, né, no relacionamento cristão, mas também qual é o desafio num relacionamento hoje de namoro cristão? Ó, pegando... Aham. Claro. Claro. É porque tem vários desafios no namoro, né? Mas eu quero sua visão como mulher. Eu acho, primeiro que eu acho que o namoro é um momento complicado, porque você não tá mais na solteirice, mas você não tá casado. E isso, assim, falando sério agora, isso é uma coisa que uma vez eu até falei com o Jonathan.
Você tá em graduação. Você não saiu totalmente da escola ainda, mas também não tá graduado. Não se formou ainda, mas tá. E detalhe, você não sabe nem se Tá você fazendo vai se estágio. formar ou Não. se Tá fazendo estágio, tá fazendo estágio. Mas isso é uma coisa que eu uma vez até conversei com o Jonathan disso, que é muito difícil você definir o ponto ali do namoro, né? Porque não é nem uma coisa, nem outra. Então você... Não, e realmente não tem Triste. namoro na Bíblia. Tipo, Podia ter, né? Só pra ajudar um pouquinho nós. pra ter um norte, pra ter uma situação pra ajudar. Então, eu acho que, pra mim, esse é o maior desafio de... Porque, assim, é claro que... E passando disso, né? Tipo, é claro que, eu vou falar os pontos do namoro, sexo depois do casamento. Gente, só que se você pisou na igreja uma vez, você vai saber disso. É o básico. É o básico. Só que, assim, tirando essa questão de apego, eu acho que o maior desafio pra mim é o papel mesmo, sabe? Primeiro, o papel de pensar quem eu vou ser no futuro. Então, tipo, o papel de pensar que hoje eu tô namorando, mas um dia eu vou estar casada. Então, Aleluia! Meu Deus. então, assim, isso pra mim, particularmente, é não um medo, mas um desafio muito grande como mulher. Justamente porque, assim, quem me conhece sabe, né, gente? Eu sou, assim, espírito livre. Brincadeira. Mas, no sentido, assim, eu tenho um senso de independência muito forte. Eu fui criada dessa forma. Minha mãe é dessa forma. E isso é uma coisa que, no relacionamento, é muito difícil pra mim. Tipo, abrir mão, às vezes, desse senso de independência. Sim. Então, e esse senso é muito grande pra mim, a ponto de, às vezes, eu não querer abrir mão. Só que eu tenho que lembrar que antes de qualquer coisa, não é mais um. Quer dizer, no momento, um dia vai ser uma só carne. Só que, no momento, são dois que vão se transformar em um só. E para se transformar em um só, é difícil. Por quê? Porque vai ter que adequar, vai ter que encaixar, vai ter que acertar muita coisa. Vai precisar dessa codependência um do outro, né? Exatamente. Porque se eu continuar nessa independência, vai ser dois pro resto da vida. E não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente vire um. Então, assim, pra mim é muito difícil essa questão. É muito difícil de, às vezes, entender que eu tenho que abrir mão da minha independência em todos os sentidos para ter essa visão futura, sabe? E é por isso que eu acho que o namoro é muito importante, e às vezes as pessoas não entendem a importância disso. Que realmente é uma preparação para o casamento. Sim. Você não pensa em casar? Então tá bom, então não namora, porque vai ser só passatempo, vai ser só diversão. Vai ser só para o prazer da carne mesmo. Tipo, vai ser só pra você ficar se colocando na tentação, entendeu, gente? Acontece. Bom, é difícil, é uma coisa difícil, sabe? Então, nesse ponto. Um ponto que a Thaís falou, que eu acho, vou comentar agora no ponto namoro, que ela comentou, né, que às vezes quem tá de fora solteiro vendo o namoro tem uma percepção. Mas é engraçado porque do outro lado a gente também tem essa moeda. Quem tá de dentro vê a situação de uma forma diferente. Porque o que às vezes as pessoas, quando vêm de fora, não entendem é que num relacionamento tem sentimento. Então, assim, por mais que uma pessoa de fora... A pessoa de fora... Vê só os fatos, não, né? Vê os fatos, não vê os sentimentos. E, às vezes, elas não entendem a dor do sentimento dentro de uma situação. Então, às vezes, isso faz ela não entender, tipo, algumas situações e não saber aconselhar ou agir da melhor forma. E por isso que assim, tem o outro ponto também, Sim, né? sim. De que quem está dentro da situação vê, às vezes, de outra forma a situação. Porque você está vendo com os olhos onde não existe só fato, existe sentimento também. E é importante existir esse sentimento. E, às vezes, as pessoas querem que você haja só pelos fatos. Mas, tipo, tá, e como vai lidar com os sentimentos depois também? A gente tem que considerar, né, os sentimentos. Porque nós somos três, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos considerar as nossas ações numa forma total, numa totalidade. Então, a gente precisa levar em conta os fatos, que é a questão da nossa razão, né? Nós precisamos olhar os fatos, nós precisamos avaliar as emoções. Nós também precisamos avaliar o que Deus fala sobre essas coisas. Sim. Então, é tudo os três atrelados. Por isso que, assim, e é muito importante também isso, né? De ter esse equilíbrio, tipo... Por isso que quem tá namorando não pode se fechar só naquilo, porque senão você nunca vai olhar a situação com outro olhar, você só vai sempre olhar com o seu olhar, e às vezes você não tá numa situação boa e você não consegue enxergar, porque você tá enxergando só, talvez, com os sentimentos, não tá nem vendo os fatos.
Mas também quem tá de fora não pode entrar num ponto de, tipo, não compreender completamente o que a pessoa tá fazendo, né? De falar assim, eu sei melhor que você, porque tipo, você não tá enxergando. entrar num ponto assim, não, você tem que me ouvir. Tipo, tá, mas não é você que tá vivendo, Sim. não é você que tá sentindo. Então, você também tem que ter a humildade de reconhecer, de tipo, não, eu não entendo o que tá acontecendo completamente. E os dois se ajudarem, sabe? É importante ter amigas, gente. Sim. Para de namorar e achar Na que multidão a única pessoa de da sua conselhos, a É, sabedoria. exatamente. Isso me leva a um assunto que eu acho que é muito relevante e que muitos casais têm perdido, né? Que é a questão de você ter pessoas que referências na sua vida. E eu falo isso agora como pastora. E eu talvez, como pessoa solteira, como mulher solteira, não sou a melhor pessoa para te aconselhar no seu relacionamento. Mas você tem na igreja, a gente consegue encontrar na igreja casais que são que estão sendo usados por Deus, literalmente, para aconselhar com sabedoria casais, né? Para te ajudar a ter um pouquinho de uma visão um pouco maior do que você tem visto, do que você tem sentido. Claro que tudo tem que ser analisado, a gente conversou aqui, tudo tem que ser considerado, mas você não tá nessa jornada também para andar sozinho. A gente tem pessoas aqui que conseguem te ajudar. Então, eu considero muito importante no namoro você ter casais que estão andando junto com você, que conseguem te aconselhar, pessoas que conseguem te aconselhar. No noivado, de você fazer cursos para você ver, porque tudo é uma questão do In Love aí. Fica a dica. em breve novidades. Muitos, né, falam, nossa, in love, né? Porque já, normalmente, às vezes, já tá cansado de ouvir muito sobre a questão do relacionamento. Eu não vejo a hora de fazer in love. Eu não vejo a hora de poder ouvir mais. Ela tava torcendo pro Ministério in Love voltar, aprender com entendeu? pessoas, entendeu? Que manjam do assunto. Mas só pra comentar, aí no casamento você precisa continuar isso, né? Essa questão de você andar com pessoas que estão andando na mesma temporada que você. Precisa ter esse nível de sabedoria. Porque eu vejo também muitos casais que se casaram, mas eles continuam andando só com pessoas solteiras, só. E assim, vai acontecer coisas que você vai precisar de ajuda de alguém que já tem mais experiência nisso e você não vai encontrar nas pessoas que você tem andado. Então, precisa tudo ter a sabedoria de que a gente foi criado para andar em comunidade, um ajudando ao outro. No relacionamento não é diferente. E agora, para você, Joyce, Jeremias. Para você também, agora que você já está casado, eu quero que você fale pra gente, compartilhe pra gente qual foram os desafios no namoro para você durante esse período de preparação para o casamento. E hoje, e talvez assim, acho que é legal você falar alguma coisa que você esperava que ia ser de uma maneira, mas quando você casou, você viu que era totalmente diferente. Nossa, que difícil. Desculpa. Mas a pergunta é legal. Não, mas não, sim, é muito boa a pergunta. Eu acho que não só o papel de uma esposa, mas eu acho que a visão de fé para uma mulher, essa é uma mulher virtuosa. E virtuosa, não perfeita. Porque, assim, isso que é ruim do mundo. O mundo prega uma perfeição. E a gente sabe que não, sabe? Eu sou falha, eu vou falhar, vou errar. Nós somos seres humanos que nem os homens. Exato. Só que a minha busca é constante por ser virtuosa, por ser a imagem que Deus me fez para ser, tanto como esposa, como mulher na sociedade. E eu acho que esse é o grande, pegando tudo que as meninas já falaram, a grande questão do casamento, porque é você literalmente abrir mão, porque são duas pessoas 100%, e é você abrir mão de 50% de você e entregar 50% de você para o outro. Eu entreguei 50% da Joyce para o Gerê. E ele entregar 50% dele para mim. E assim eu continuo sendo 100%, só que agora eu sou 100% com metade dele e metade minha. E eu acho que essa é a maior alegria e também a maior dificuldade de casamento, por causa dessas questões, né? Que nem a Ju falou, eu vim de uma independência muito grande, ou eu vim de uma dependência muito grande também. Eu, por exemplo, vim de uma dependência muito grande dos meus pais. E já respondendo a sua pergunta, essa questão de ser dependente dos meus pais era uma questão que me pegava, que eu ficava, meu Deus, como vai ser no meu casamento, sabe? Financeiramente, eu dependo dos meus pais 100%. E agora, minha maior alegria é todo mês ver que eu paguei todas as contas, de tipo assim... De ser o independente. Exato. Glória a Deus. Paguei os boletos. Minha maior alegria, fica a dica, Jonathan. Vai ser eu olhar e falar, nossa, o Jonathan pagou todas as contas. Bora comprar! Mas então, para o
Jonathan conseguir pagar todas as contas, aí você vai ter que fazer o seu papel de cuidar da casa, por exemplo. Ah, não, entendeu? tudo bem, eu trabalho. Não, deixa assim, 50-50. Então, aí é todas essas questões que a gente tem que se ir equilibrando e conversando, porque cada casal vai ser únicos, né? Tanto pela sua individualidade quanto pela sua unidade por causa do relacionamento. E então é isso, tipo, eu tenho ficado muito feliz de ter construído, estar construindo um casamento que eu vejo que tem falhas, sim, que a gente ainda não é perfeito, porque eu sei que a gente vai ser perfeito só quando estiver no céu, mas que os dois juntos estão buscando o mesmo propósito, sabe? Estão no mesmo propósito, estão alinhados, indo em direção ao mesmo caminho que é a cruz de Jesus e ponto. Você falou um negócio de perfeição, é muito engraçado, porque perfeição é muito subjetivo, né? Porque às vezes o que você considera perfeito não é o que eu considero perfeito. Mas uma coisa que não é subjetiva é quando nós damos o nosso melhor naquilo que nós estamos fazendo. Então, para mim, isso, quando você está dando o seu melhor naquilo que você faz, seja no seu relacionamento, no seu trabalho, em tudo, você está sendo perfeito. Virtude. A virtude. Perfeito no certo nível, né? Isso é muito legal, que a gente precisa sempre caminhar em direção à perfeição completa em Cristo, né? Mas com aquilo que nós temos, dando o nosso melhor sempre, buscando ser mais parecidos com Cristo. Isso é top demais. Nossa, gente, a gente está falando bastante. Eu vou... Você quer comentar? Eu tenho mais duas perguntas, mas pode falar. O que a Joyce falou de construir algo junto. Eu acho que eu vou falar disso porque acho que engloba todas as fases e qualquer fase da sua vida e é um processo constante, que é justamente o do ser. Eu acho que nós, como mulheres, como a gente tem essa pressão mesmo, sabe? De tipo, você tem que ser a mulher virtuosa e ligar com a mulher perfeita. Então, eu tenho que ser a mulher perfeita, a mulher que faz tudo, a mulher que consegue lidar com tudo. Sendo que é uma mentira. Na maioria das vezes, você não vai saber lidar com nada. Amém. E não é nem Ainda com bem, algumas coisas. ainda mais naquela época do mês, a gente não sabe lidar com nada mesmo. Então, assim, eu acho que esse processo do ser, de você ser, saber quem você é e manter o ser, porque, assim, é claro que você abre mão, mas o abrir mão não significa que você vai ser uma pessoa diferente. Se você só vai se transformar. Você vai continuar sendo quem você é, mas se transformando sempre à imagem de Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, assim, e por isso que isso, para mim, engloba todas as 3 fases. E por isso que eu acho que cada fase é muito importante. Porque se você não souber o ser solteira, você não vai saber namorando, você não vai saber casada. Nossa. E você não vai conseguir nada. Muito relevante esse todas comentário. As fases, meu Deus. Todas as tava fases faltando esse comentário nessa conversa. Todas as fases vão ser falhas. Porque entender isso é o primordial para você entender a ideia de construir algo juntos. Para construir algo junto, você primeiro precisa se construir sozinha. Exato. Então, assim, e cada um vai ter seu processo, sabe? É esse o ponto para mim que é fundamental. Eu falo isso porque eu conversei com a Joyce disso uma vez. Antes de eu estar namorando o Jonathan. Ele não sabe disso. Tava pedindo conselho. Eu conversei uma vez isso com a Joyce. E para mim foi fundamental. Porque apesar de já ter namorado, apesar de tudo, isso era uma coisa que eu ainda não tinha aprendido a valorizar, sabe? Justamente por esse meu senso de independência. Então, pra mim, era uma coisa assim, eu vou continuar sendo 100% quem eu sou. E, tipo, o resto que se adeque a isso. Uhum. E Ele que lute. Ele que lute. Mas, quando eu conversei com a Joyce, foi quando eu entendi isso. Tipo, não, eu preciso aprender a construir o que é meu, o que é nosso, no caso, né? Então, eu preciso aprender que eu tenho que ser, mas me transformando. E que eu só vou crescer me transformando. Por isso que, assim, entender isso, pra mim, tem sido fundamental. De entender que, tipo, a gente não é suprimido, né, num relacionamento. Não é pra ser assim. É pra vocês simplesmente se completarem. E cada fase tem a sua importância pra você entender isso. Eu gostaria de comentar algo disso que a Ju falou. Eu acredito que não é, né, a gente ser e se construir, entendendo que a gente vai se construir perfeito para entrar num relacionamento. Até porque no relacionamento a gente vai ter vários desafios para lidar e que a gente, na verdade, só vai descobrir esses desafios quando a gente entrar no relacionamento. Então, tipo assim, não é basicamente, nossa, me construí, estou perfeita, agora eu posso, né, entrar em cada área que eu gostaria. Não.
entrar num relacionamento e ela sabendo que mesmo com os desafios pessoais que ela encara, ela tem essa escolha de falar assim, não, eu quero enfrentar isso junto com outra pessoa, com a pessoa cooperando para os meus desafios, para que assim eu cresça e né, vira uma borboletinha, tipo... Metamorfose. Tem a metamorfose. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito relevante também comentar sobre isso, pra gente não criar uma expectativa irreal, né, de nós sermos, né, algo primeiro, para depois a gente encarar alguns desafios da vida. Porque, na verdade, esses desafios a gente só vai saber quando a gente entrar. Quando se fala do relacionamento, Deus, ele chama a gente para viver isso, né? Até na ordem dele, ele fala, vai, multiplique. Ele está falando sobre isso, sobre formar família, sobre multiplicar, sobre povoar a terra. Faz parte do nosso chamado, mas que não envolve só a gente. Mas, antes disso, também tem o chamado de cada um. A identidade que ele tem para cada um. Então, antes da gente querer pensar, igual você falou, a questão do construir a si mesmo, né? Não no sentido de agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já sei quem eu sou. Não, mas de, realmente, nesse período, principalmente para nós que estamos solteiras, da gente aproveitar esse momento e realmente da gente mergulhar em descobrir em quem Deus quer que a gente seja, antes da gente querer pensar em qualquer outra coisa, porque quando a gente faz isso, as outras coisas se tornam mais fáceis, né? Mas para a gente encerrar aqui esse assunto de família, eu comentei que eu ia ler o versículo. E aí eu vou ler o versículo aqui, a história inteira para você, que fica criticando a Bíblia, que fala que a mulher tem que sujeitar o marido. Eu vou ler a história inteira para a gente encerrar esse assunto aqui sobre as famílias, mas eu acho que vale depois ter um outro podcast aí com os casais, assim, para a gente conversar mais aprofundado sobre essas situações. Mas vou ler aqui, está em Efésios 5, que fala assim, a partir do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso é ordem para o relacionamento entre marido e mulher. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Mas aí não termina aí a história, vamos lá. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do corpo. Por isso, o homem deixe pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam um. E esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. E fala sério, se nós encontramos uma pessoa assim, não é tão mais fácil, igual a Joyce falou. Resumo da ópera, se cada um for cumprir o o que seu é pra papel, ser, ninguém vai querer editar o que o outro vai querer ser, que vai estar tudo encaixadinho. Exatamente. Viva a Bíblia! É muito mais fácil você se sujeitar a alguém que te ama incondicionalmente, é muito mais fácil você amar alguém que está disposto a se sujeitar à sua autoridade, que é o que Deus colocou, né? Então, muito em breve, mais um podcast sobre relacionamentos aí, que eu acho que seria top. Só pegando essa passagem que você falou, rapidão. A ideia de que quando você continua lendo, que fala que ele tem que fazer, né, amar como Cristo amou a igreja, mas que ele fez o que ele fez para apresentar uma igreja gloriosa. Eu acho que isso revela até mesmo a ideia de que, tipo, do valor da mulher, que às vezes as pessoas olham para esse texto e falam, tipo, tirou o valor. Muito pelo contrário. Colocou ainda mais valor. Maridos têm que colocar valor mesmo pra mulher. Maridos, namorados, olha o marido que morre, o marido que morreu e a esposa que tá faça gloriosa. ela ser melhor, sabe? Porque realmente a ideia desse texto é falando, tipo... Vai voltar, marido. Mulher, seja o que você tem que ser. E marido, faça a sua mulher alcançar quem ela tem que ser, sabe? Seja também como Cristo fez pela igreja, sabe? Só isso que eu queria dizer. Não, eu acho engraçado aqui nesse versículo 26, que fala assim, que ele entregou sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando, ao lavá-la com água por meio da palavra. E quando o marido sabe elogiar a sua esposa com a palavra, torna essa mulher maravilhosa. Fala sério, mas tudo bem. Vamos à próxima pergunta, a última pergunta, só para a gente encerrar aqui.
E eu acho isso é muito legal. E aí engloba, acho que todas as nossas diferentes idades, diferentes status. Porque eu acho que com diferentes vão ter visões diferentes sobre o mesmo assunto. Visões diferentes não, visões iguais, mas... Perspectivas diferentes sobre... Mas, hoje em dia, a gente tem visto uma grande sensualização das mulheres, né? Sensualização? Sensualidade. Isso aí mesmo. E tem acontecido cada vez mais cedo. Nós temos visto meninas de 11 anos, às vezes até mais nova do que isso, já assim, agindo como se fosse a rainha popozuda. A rainha popozuda, não sei o quê. É uma coisa muito louca. Polêmica. Polêmica, né? E a gente tem visto isso muito com influência das redes sociais, que nós temos, né, feito parte. E as redes sociais dos mais novos, dos mais jovens, nós temos os TikToks e tudo mais. A gente tem observado o comportamento de algumas meninas, e não só fora da igreja, mas infelizmente dentro da igreja também, que acabam às vezes sensualizando num momento que, sabe, num jeito que não cabe, assim, não é, né, não que você deva sensualizar assim nas suas redes sociais, que tem um jeito certo para fazer isso, tá bom? Mas não que tem um jeito certo, assim, né? Mas assim, o jeito que vocês estão fazendo tá muito errado. Mas e aí aqui a gente tem a Rafinha, que tem 16, ó, tô profetizando, é 17 esse ano, mas tá vendo? Não errei tanto assim, vai. 16, 23, 24 e 28. É o que quis falar. Mas, para vocês, o que tem feito isso acontecer, né, na verdade, né? Qual tem sido a causa disso tudo? Além do pecado, né? Porque nós sabemos que a causa dos problemas assim, no mundo volta tudo à questão do pecado do homem. Mas qual tem sido, para vocês, qual tem sido o motivo disso tudo acontecer? E para vocês, assim, qual é a sua visão de como mulheres cristãs, na sua idade, no que vocês têm visto? Qual que deve ser a nossa resposta com relação a isso? Eu acho assim, se a gente for para voltar, né, lá no início, né, da conversa, onde a gente falou, né, sobre às vezes as soluções, né, que o feminismo traz, de tipo assim, que impõe que cabe à mulher decidir o que é melhor para ela. Às vezes eu acho, e às vezes eu vejo muito isso, sabe, principalmente assim com as meninas mais novas que geralmente não têm assim uma opinião tão formada, tá perdida e acaba fugindo para esse caminho, sabe? De tipo, cabe a mim decidir o que é melhor para mim, sabe? Então, tipo, eu sei lá, qual é a roupa melhor para me vestir, sabe? A forma melhor de eu me portar. Então, eu acredito que por isso, talvez, muitas meninas acabam se defraudando, sabe? Assim, e acabam se sensualizando tanto da maneira errada. Eu vejo que é muito uma necessidade de chamar atenção. E tem raízes, né? Toda essa questão do que ela expõe. Ali é muito superficial, né, na rede social, o que uma menina, uma mulher expõe. Mas sempre tem uma raiz, né? Às vezes é uma falta de paternidade, às vezes é uma carência que não é suprida, às vezes é uma necessidade de ser vista, de chamar atenção, de querer provar algo para alguém ou até mesmo para ela. Eu vejo muito isso. Então, é muito complicado, né? Fica a dica, se você é uma pessoa que você provavelmente vê que você se encaixa nisso, tente ver as raízes do porquê você quer expor algumas coisas nesse sentido, sabe? Qual é o que você busca e o que você quer através disso, porque de uma coisa é certa, você vai atrair olhos de homens, principalmente, que talvez não vão ter olhos bons para você mediante aquilo que você faz. Eu já fui, né, vivi uma vida sem Jesus, já fui bem do mundão, e eu sei que, mano, eu tinha... Gente, ela dançava em cima da mesa! Fiquei chocada quando eu descobri isso! Gente, não, é triste, eu tive uma visão muito deturpada, mas é baseado naquilo que a gente estava vendo. Naquele olhos eu não tinha... Naquele olhos eu não tinha mente. Naquela época eu não tinha olhos para Jesus, então é nítido que meus olhos iam estar voltados para coisas, né, que não correspondiam a Jesus. Mas eu vejo que eu tive sempre uma relação muito próxima com meninos. E isso não era porque eu ficava com os meninos, era porque era realmente
eu me dava muito melhor com meninos do que meninas. Normalmente as meninas não gostavam de mim e eu tinha mais amizade com os meninos. E por conta disso, eu tive muito, assim, graças a Deus, eu sou muito grata por isso, ter tido essa convivência com meninos, porque eu entendi aquilo que eles falam, aquilo que eles pensam a respeito de meninas e principalmente de meninas que se portam de forma indevida, de uma forma, sei lá, às vezes sensualizando ou se atirando, oferecidas e tudo mais. Então, cara, isso é muito ruim, isso é muito negativo. Talvez você não tenha tido a experiência de, né, ter uma visão masculina a respeito disso, mas eu que convivi muito com meninos, eu entendi desde muito cedo a forma como eu deveria me portar, ainda, né, que tenha sido muito deturpada naquela época. Hoje eu consigo ver mais claramente isso, sabe? Então, é isso. Eu acredito que é mais se guardar mesmo. E isso entra muito a respeito da nossa santidade. A que troco a gente tem vendido a nossa santidade, sabe? É muito pequeno essa questão de se expor de uma forma sensual. É muito raso, né, daquilo que realmente a gente está buscando. Porque é aquela questão, agora entrando no sentido de relacionamento. Estou falando muito, mas só quero concluir. Se a gente, né, tá querendo atrair esses tipos de olhares para a gente, muito provavelmente, cara, não vai ser um menino de Deus que é fiel, né, à palavra e logo provavelmente não vai ser fiel nas outras áreas da vida dele. Então você vai estar atraindo uma pessoa para você que você não vai estar disposta a sustentar num relacionamento. Agora, se você for uma mulher, sabe, uma mulher virtuosa que busca, né, essa questão, com certeza você vai atrair outro tipo de olhares para você, que você vai construindo um relacionamento. Então, é muito a respeito, né, de como a nossa visão está e daquilo que a gente espera quando a gente está fazendo algo. É isso. Sendo muito objetiva, a liberdade que o mundo prega é sexo, bebida e droga. E a gente sabe... E rock and roll. E a gente sabe que não... tipo assim, nem falando da Bíblia ou de opinião cristã, a gente sabe que sexo, bebida e droga são vícios e muitas vezes até patológicos. Então, tipo assim, a liberdade do mundo é patológica, sabe? É doentio. E aí você também perguntou qual é o nosso papel, o que a gente precisa fazer como cristã. Eu acho que falar sobre esses assuntos, sabe? Acho que a gente viveu um tempo que a igreja, sabe, era muito fechada, tinha muito tabu sobre alguns assuntos, e eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses tabus e desmistificar algumas coisas e falar sobre, para que os jovens, as mulheres, as meninas, os adolescentes, não precisem procurar no mundo alguma informação, resposta, mas que elas possam chegar até a gente. Nem sei se eu posso falar isso, mas esses tempos eu ouvi uma menina falando que procurou tutorial no YouTube para saber como dar o primeiro beijo. E eu fiquei, nossa, eu queria muito que ela tivesse a liberdade de me procurar, sabe? Não procurar no mundo resposta, mas procurar na gente, sabe? Então é isso. Acho que é uma junção de muitas coisas, né? Essa questão da sensualidade cada vez mais precoce. Primeiro, eu acho que tem toda a questão estrutural, familiar hoje. Hoje, a questão familiar é muito confusa, é muito ausente, é muito complexa os relacionamentos. Pela estrutura do mundo mesmo, né? Tipo, os pais, a maioria das vezes, saem para trabalhar de manhã, volta de noite, vê o filho 2 horas por dia só e não tem um momento de qualidade. Tipo, isso tudo gera uma necessidade nas pessoas, né? De quererem se expressarem e ocupar de alguma forma. Tipo, eu acho que tem essa questão, tem a questão hoje que é o que o mundo vende. Então, o que o mundo vende é uma mulher empoderada, uma mulher sensualizada. E até mesmo, se você for parar para pensar, de certa forma, é bem machista essa ideia. Tipo, e muitas vezes as próprias mulheres compram. Porque não é. Você não precisa ser sensualizada para ser empoderada. Empoderamento vai dizer a respeito de muitas outras coisas, não disso. Então, assim, acho que tem essa questão, mas aí quando você para olhar da questão de estar cada vez mais cedo, acho que essas duas coisas, elas estão muito conectadas. E muito conectadas, assim, porque muitas vezes essas meninas que não são ouvidas em casas, elas veem esse exemplo do mundo e é como elas vão se achar para ser ouvidas, sabe? E acreditando, tipo, que esse é o empoderamento, de eu crescer dessa forma. Não, o empoderamento é de você crescer da forma que é para você ser, e aproveitando cada fase. Porque hoje o ser criança é algo muito ruim para as crianças. E eu fico, gente, mas são as fases, sabe? O ser adolescente é algo muito ruim para os adolescentes. Porque ninguém quer ser criança e adolescente, todo mundo quer ser adulto. Aí o problema é que todo mundo pula essa fase
e vira adultos problemáticos. E o E ciclo vira vai se adulto criança. repetindo. Também. E o ciclo vai se repetindo, sabe? Se repetindo e vai tudo cada vez ficando mais deturpado, justamente por causa disso, porque ninguém quer ser criança e ninguém quer ser adolescente, sendo que se você não for criança e adolescente, tipo, você não vai ser um adulto, por mais que você tente, sabe? Ou então a gente vê crianças que são forçadas a serem adultos por conta do contexto que vive, coisa do tipo. Então eu acho que acaba, querendo ou não, pelo papel da mulher sensualizada ser forte, eu acho que as meninas acabam vendo nisso a força delas, sabe? E acaba adotando aquilo pra vida delas e cresce num contexto desse achando que ela é forte até um momento que ela descobre, não tenho nada. Pô, e aí, sabe? Então eu acho que é muito problemático essa ideia nossa hoje de criar adultos crianças e crianças adultos. Eu acho que a gente fica nesse ciclo eterno e para a mulher esse papel da sensualidade acaba sendo onde elas acham para suprir, né, essa necessidade delas. Concordo com tudo que vocês falaram. Acho que, igual a gente comentou aqui no meio do caminho, né, tudo volta à questão do pecado, né? O pecado entrou tanto na sociedade, nos afeta tanto hoje, que é como se fosse... Moral. que é uma consequência daquilo que nós vivemos, é consequência das ideologias que a sociedade tem pregado também, de que disso tem impregnado e, infelizmente, tem entrado dentro da igreja, né? Quando nós precisávamos, na verdade, viver, na verdade, pela palavra, né? Se a gente parasse nosso tempo, de gastar nosso tempo simplesmente ouvindo o que o mundo está falando e gastasse nosso tempo lendo a Bíblia para ver o que Deus fala sobre as coisas, sobre os tempos que nós precisamos viver, igual você falou, os tempos de todas as coisas, ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser solteira, estar namorando, estar casado, a gente entenderia que existe um tempo para cada coisa e existe uma maneira de fazer cada coisa da maneira correta. Não adianta nada você ficar sensualizando aí, é solteira, e depois viver um casamento destruído. Mas, na verdade, se depois quiser casar, se quiser sensualizar com seu marido, ó, vá fundo, vá com Deus, entendeu? Mas existe a hora para todas as coisas. A hora de você sensualizar não é no seu TikTok, não é no seu Instagram, e também não é enquanto você está solteiro ou namorando. Mas depois com seu marido, fica à vontade. Mas isso volta tudo para a resposta que nós precisamos ter, a questão da santidade, né? Muita gente fala que a nova aliança é a aliança da graça, é tudo mais fácil, é tudo mais... A gente, releva, né? Tipo assim, Deus faz assim. Não entendeu nada é a da graça. então. Exatamente, só que não esquece do fato de que na velha aliança, quando você cometia, né, os pecados lá e fala dos 10 mandamentos, do adultério, imoralidade sexual, aí você tinha todas as penalidades, alguns você era morto. Agora só de pensar. Agora, exatamente, na nova aliança, agora não é mais você preciso cometer o ato para você sofrer as consequências, né, desse pecado. Hoje está no pensar. Então, por mais que você fala assim, mas eu não faço nada de errado. Pensou, pecou. Exatamente. Mas eu tô colocando... Se você se vê, talvez se você está assistindo a gente, e você se vê numa situação onde para você é muito natural fazer vídeos que você sensualiza ou postar fotos assim que... E ainda posta com versículo. Adoro essas fotos, adoro essas fotos. Postar fotos, postar vídeos, conversar com meninos de uma maneira muito... Sabe, se você acha isso normal, você precisa parar um pouquinho e ler a Bíblia. E voltar e ver realmente que isso não é o normal. Por mais que o mundo dite que isso é normal. Por mais que o mundo fale, não tem problema você postar uma foto do seu de biquíni, você com o seu popozão na câmera, não tem problema. Você é dona do seu corpo, as suas regras, igual a Rafinha falou. Não, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós precisamos andar em santidade. É isso que Deus nos chama para andar, né? E é esse o assunto que a gente queria encerrar aqui hoje. É um desafio para vocês, meninas, independente da temporada que vocês estão vivendo. Saibam andar em santidades e saibam o tempo de todas as coisas. Eu acho que isso é o mais importante. E deixe que Deus, assim, também esteja com você durante todas essas fases, né? Para que você possa aproveitar tudo da maneira completa, da maneira plena, com a presença de Deus. É isso aí. Alguma consideração final? Amém.
Vocês são lindas. Também. Amamos Somos vocês. filhas da- E se você, Maravilhosos. homem, está assistindo aqui para aprender um pouquinho mais sobre a cabeça e mente feminina, parabéns, você chegou até o final. Você soube. E Glória a provavelmente Deus você pela não sua entendeu vida. nada. Mentira. Não tem problema. Você vai sair agora daqui desse podcast e você vai arrasar, Amando cada vez mais. amando as cada mulheres. vez mais as mulheres que estão ao seu redor. É isso aí. Yes. E muito em breve nós teremos mais podcasts. Se você tem alguma sugestão de tema, se você tem alguma pergunta, alguma coisa, manda aqui em comentário, manda na DM no Instagram do GAN, faz o que você quiser, mas esteja interagindo com a gente, porque a gente tem feito esses momentos não só pra gente conversar, mas pra vocês também, pra gente ter esse momento de conversa com vocês. Então converse com a gente. Beleza? Amém. Tchau. Deus pessoal. abençoe, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.